Esse lugar de expressão pela palavra é um lugar de saúde psíquica. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Medicina das Palavras. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder da palavra e o poder do silêncio. Convidá-los a penetrar surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Assim escreveu Carlos Drummond de Andrade no seu poema Procura da Poesia. Nesse reino das palavras, é de lá que a gente espera que os poemas se realizem e consumem com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. E eu quero fazer uma analogia da ideia de que as nossas relações são poemas e que a gente pode lapidar esses poemas, que a gente pode olhar para eles esperando que eles nos digam onde estão seu poder de palavra, seu poder de silêncio. Esse reino da palavra é um reino de inúmeras possibilidades. Ele não tem uma única característica. Ele é o reino da potência, o reino da possibilidade, da potencialidade. As inúmeras combinações de palavras e de silêncios que podemos fazer vão nos conduzir a inúmeras diferentes músicas, poemas, que são as nossas relações. E eu vou trazer uma reflexão aqui sobre linguagem, palavra, o que tudo isso significa e como que a gente se aproveita deste poder, perigosíssimo também, para olhar para como nós estamos colocando as nossas palavras e como nós estamos lidando com o nosso silêncio e com aquilo que também que a gente cala. Porque é preciso saber a hora de falar e a hora de calar. Porque a gente precisa ter mais consciência se o que a gente está falando é de fato o que a gente precisava falar, se a gente está calando na hora certa ou na hora errada. E esse certo e errado, ele depende muito da circunstância, muito da situação que a gente está vivendo. São ajustes eternos e diários que a gente precisa fazer na nossa comunicação. Na sua tragédia mais famosa, Romeu e Julieta, Shakespeare coloca na boca de Julieta algumas palavras sobre o que seriam as palavras, o que seriam os nomes que a gente dá para as coisas. Eu vou ler esse trechinho, estava aqui segurando o livrão até agora, para começar essa reflexão sobre a linguagem e sobre o lugar da palavra dentro da linguagem. Romeu, Romeu, por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse-se esse nome. Ou se não quer, jure só que me ama e eu não serei mais dos Capuletos. É só seu nome que é meu inimigo. Mas você é você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Oh, chame-se outra coisa. O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito com outro nome. Mude-o, Romeu, e em troca dele, que não é você, me entrego por inteiro. Julieta, no auge da sua paixão, faz com estas palavras quase que uma declaração
de que tudo seria tão mais fácil se bastasse a gente trocar um nome. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução. Trazendo Drummond aí mais uma vez. Mas o que as palavras significam, afinal? Será que de fato basta mudar o nome, ou não basta, ou não importa? Não importa o nome que a gente dá para as coisas? A conexão das palavras com as coisas, para fazer aí uma brincadeira com o nome do livro de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, que justamente vai falar sobre o nascimento das ciências humanas, que é quando nós, seres humanos, nos colocamos dentro da linguagem, não apenas como sujeitos, mas como objetos, objetos de estudo de nós mesmos. No livro O Nome da Rosa, Umberto Eco traz, diluído ali dentro do seu romance, um romance que a princípio parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, que muita gente não sequer pensa, né? Por que o nome da rosa, o que significa o nome da rosa. Um livro que tem assassinatos dentro de um monastério durante a Idade Média e tal. Mas na Idade Média, e isso está colocado ali no livro, existia uma discussão sobre os chamados universais. De um lado, alguns filósofos defendiam que as palavras eram entes, eram seres, elas tinham uma existência metafísica própria e independente das coisas que elas nomeavam. As palavras por si só tinham potência, tinham sentido, tinham existência. E a coisa era uma outra coisa, que às vezes encontrava com a palavra. E por outro lado, aqueles que defendiam que não, que isso não fazia o menor sentido, que a palavra só existe quando ela vem associada à coisa que ela está nomeando, seja essa coisa um objeto, uma pessoa, uma emoção, um pensamento. E na história da humanidade, essa é uma discussão que a gente vem travando dentro da filosofia, dentro da linguística, dentro de inúmeras ciências. Eu gosto especialmente do pensamento do biólogo, um biólogo, filósofo, Humberto Maturana, que é nosso vizinho aqui no Chile, vizinho aqui de América Latina. Humberto Maturana, que eu tive o prazer de estudar, a sua biologia do conhecer, que eu tive o prazer de conhecer. Não de conhecer a biologia do conhecer somente, mas de conhecer o próprio Maturana. Ele coloca a linguagem como aquilo que nos torna humanos. É a linguagem que nos diferencia de todos os outros seres existentes no planeta, chamados de seres vivos. A ideia de vida para Maturana é muito diferente do que até então se considerava dentro da biologia. Viver, para Maturana, é conhecer. E cada ser vivo conhece a partir de uma determinada estrutura que o permite interagir com o mundo concreto. A nossa estrutura humana, ela vai gerar aquilo que só existe dentro dos seres humanos, na vida, na cultura dos seres humanos, a linguagem. Então, para ele, nós somos seres de linguagem. Isso é tão fundamental e tão importante para os seres humanos que Maturana usa como um verbo, o linguagiar. Somos seres de linguagiar, porque é na linguagem que a gente constrói a realidade. Então, se eu falo para você, isso aqui é um livro. Ok, você vai entender que isso é um livro, porque a gente convencionou, né, estabelecemos um consenso de que isso é um livro. Mas existem várias culturas, e aí a gente tem essa incrível diversidade humana, né? Várias culturas onde palavras que numa outra cultura significam uma coisa não vão existir ou vão significar outra. Um exemplo são as cores. Tem povos que não enxergam o azul, portanto, para eles o azul não existe. Eles não têm uma palavra para denominar aquilo que nós reconhecemos como azul. E tem povos que, pelo contrário, vão reconhecer vários tipos de azul.
Então, quando a gente dá nome para uma coisa, a gente dá existência para ela. E essa existência, para ter sentido, ela precisa ser um consenso de um grupo. É assim que nasce a cultura, que nasce a existência humana, pela linguagem. As palavras são só uma parte da linguagem, mas talvez uma das mais importantes e complexas. Porque a gente se comunica especialmente através dela. Temos a comunicação não verbal, a comunicação do corpo, tudo isso que a própria comunicação estuda. Mas eu estou querendo trazer a palavra. O perigo que mora na palavra e a potência que mora na palavra, justamente por ela ocupar a maior parte da nossa linguagem. Criamos a linguagem e dessa capacidade geramos inúmeras línguas, mais de 7.000 línguas em todo o mundo. Uma riqueza e uma diversidade de modos de viver que é fantástica. Porque se a língua configura a realidade, cada língua vai nos dizer sobre um modo de viver específico. Então, os brasileiros vivem diferente dos portugueses, dos angolanos, dos nigerianos, dos ingleses, dos chineses, dos indianos, porque cada língua dessa, ela está totalmente conectada com a cultura e a própria cultura reinventa, e é um sistema de feedback eterno, de entradas e saídas e de espirais que nunca cessam, que é essa espiral da cultura e da retroalimentação entre a ação, a linguagem, ação, ação, linguagem, ação. É lindo isso. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vivemos? Uma verdadeira Torre de Babel. Olha que imagem que nós construímos culturalmente para esse caos das inúmeras línguas. Torre de Babel. A gente se comunica, mas a gente não se entende. Muito embora, lembrando Chacrinha, olha isso, olha o que eu tirei do baú. Quem não se comunica se trumbica. Sim, mas a gente precisa cuidar melhor da nossa comunicação, daquilo que a gente expressa. Por quê? Porque as palavras, ocupando tanto esse lugar da nossa tentativa de se expressar, e um lugar de criação, porque é um lugar de criação. A gente inventou uma série de coisas, inventou categorias, inventou formas de classificar, de julgar, de sentir até, né? Dizem que tem sentimentos que só existem, por exemplo, para os alemães, que nós não sentimos. Um exemplo, para gente que fala português, saudade. Vai tentar explicar saudade para um povo que não tem essa língua. A gente vai girar entre a nostalgia, com uma certa pitada de melancolia, com a falta, mas que também não é falta, mas que sente uma coisa também de futuro. E aí? Tem sentimentos também que só surgem porque existe a palavra, ou aquela palavra nasceu porque um determinado sentimento existia naquele povo. E aí, quando a gente vai tentar expressar uma emoção, expressar um sentimento, expressar uma ideia, uma coisa que está pulsante no nosso corpo, que vem na nossa mente, o que a gente faz? A gente vai tentar catar as referências que a gente tem, que é o nosso idioma, que são as palavras daquele idioma, as palavras que nós temos acesso naquele idioma, às vezes num outro, e daí a importância imensa da alfabetização, da interpretação, de termos cada vez mais acesso às palavras, às inúmeras palavras, porque quanto mais a gente tiver, mais o nosso repertório aumenta e mais a gente vai conseguir transmitir aquilo que a gente está querendo transmitir. Obviamente que se conhecendo também. Volta a Vanessa falando do autoconhecimento, daqui a pouco vai virar meme, porque é só o que eu falo. Aí entra, quero trazer aqui, eu estou fazendo inúmeros parênteses, né? Hoje eu estou assim, rizomática, espiral total. A comunicação não violenta, por exemplo, é um campo de saber
e de prática que traz muito esse olhar sobre as palavras que nós usamos para nos comunicar. E muitas vezes a gente está usando palavras que a gente não está comunicando aquilo que a gente gostaria. E o exercício que a comunicação não violenta propõe é um olhar anterior. São perguntas. O que será que eu estou querendo expressar dizendo essas palavras? O que será que eu realmente quero e como a minha palavra pode expressar melhor aquilo que eu quero? Quando o outro fala e você está em escuta, em presença, na escuta com presença, pensar o que será que ele está querendo dizer com isso? Que a gente sai jogando as palavras, né? Às vezes está com raiva. Aquela raiva está expressando o quê? A palavra está sendo a nossa forma de colocar para fora um sentimento. Muitas vezes o que a gente vai fazer? A gente está com raiva, a gente vai jogar em cima do outro. Vai jogar em qualquer lugar, porque eu não aguento mais essa cidade, porque eu não aguento mais você me falando isso, porque essa casa está um lixo, porque você não limpa essa casa. A gente vai fazer isso. Aí você fala pro outro, essa casa está um lixo, você não limpa essa casa, a culpa é toda sua, então tá com raiva. Olha só o que a gente faz. Aí usa as palavras para expressar que, na verdade, nós estamos cansadas, estressadas, de saco cheio, com sono, com TPM, com dor de barriga, qualquer outra coisa. Olha esse perigo. Quando a gente diz isso, a gente está criando uma realidade, que se o outro não está em presença e inteireza para ouvir, ele vai aceitar aquela culpa e vai começar o quê? Uma briga. E é daí para pior, para a Torre de Babel. E para pior mesmo, porque quando esse nível de comunicação está tão inconsciente, quando a gente está muito inconsciente das palavras que nós usamos e, consequentemente, dos sentimentos que a gente tem, a possibilidade disso se tornar violência, para além da violência simbólica, chegar na violência física, é grande. Vai depender muito do nível de inconsciência de um ser humano. Então a gente está num campo minado quando a gente fala desse reino das palavras. E é por isso, e foi por isso, que um dia me chegou uma ideia de como trabalhar isso, de uma palavra que pudesse me ajudar a trabalhar isso, a expressar isso, essa necessidade que eu senti de começar a falar sobre comunicação, sobre linguagem, sobre relações, sobre como nós usamos nossa palavra e nosso silêncio. E eis que me chegou a palavra medicina. O que é a medicina? O que eu entendo, né, dentro desse contexto da medicina das palavras? A medicina ela vai trazer um olhar sobre a dose. Não é? Tem aquele ditado, aquela expressão, aquela verdade, aquela lei de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A medicina das palavras vai nos trazer esse olhar para a dose. E esse olhar para a dose não é um olhar de controlador. Agora eu preciso controlar tudo que eu falo. Será que eu falo agora? Será que eu não falo? Será que eu vou ficar quieto? Será que eu vou... Não. É mais intuitivo, é mais de você se conhecer, de você olhar para você, respirar, tentar respirar até nas situações mais difíceis, para encarar o que você vai dizer e o que você vai calar. E às vezes o que você vai dizer vem na forma de um grito, sim, porque às vezes é necessário gritar. Mas acreditem, existem formas não violentas de gritar. Trazendo aí mais uma vez a contribuição da comunicação não violenta. Difícil? Difícil. Possível? Possível. É só a gente trabalhar. É só a gente se colocar à disposição de penetrar surdamente no reino das palavras. De mergulhar nesse reino para descobrir a potência dele. Porque se por um lado a gente pode destruir uma relação e uma pessoa com as nossas palavras, e dizem por aí que quando a gente fere alguém com as palavras, essa é uma ferida que demora muito para cicatrizar. Se por um lado a gente pode fazer isso, por outro,
Basta a gente observar toda a maravilha que nós, seres humanos, já fizemos com as palavras, para a gente ter certeza que esse lugar de uso da palavra é um lugar da nossa luz, como seres humanos. Pensem em toda a literatura, toda a filosofia, toda a poesia, nos mantras, nas orações, nas palavras que nos conectam com o mistério, nas palavras que nos conectam com o que existe de mais profundo dentro da gente. Um poema, ele abre a palavra de tal maneira que ele liberta a palavra desse lugar perigoso. Quando a gente usa a palavra para ferir, para culpar, para julgar, para se diminuir, diminuir o outro, para se punir e punir o outro. A poesia tem muito para nos ensinar sobre essa potência. A literatura também. O filósofo Gilles Deleuze escreveu que a literatura é uma saúde. E Félix Guattari, psicanalista que escrevia, que trabalhava junto com Deleuze, no seu livro As Três Ecologias, ele vai dizer que a literatura é onde a gente vai encontrar as melhores e mais interessantes e importantes teses psicológicas. E é um lugar, esse lugar de expressão pela palavra, é um lugar de saúde psíquica. E ele dá o exemplo da violência. Toda violência que não tem como escoar, porque nós somos seres violentos. A gente precisa reconhecer isso. Toda violência que não tem como escoar pela criatividade e o exercício da escrita, o exercício da escrita criativa, da escrita terapêutica, extremamente fundamental nisso que ele fala. Toda palavra, toda violência que não tem como escoar dessa forma, corre grandes chances de se tornar violência de fato. E aí ele coloca a importância, né, da literatura, até mesmo do cinema, né, dentro da cultura. Eu vou deixar tudo isso aí na mão de vocês. Vou parar por aqui, vou terminar esse vídeo meio aberto, como uma obra aberta, como colocava Humberto Eco, já que eu citei Humberto Eco. Hoje eu fiz um vídeo de citações, né? Hoje eu trouxe todo mundo aqui, trouxe uma galera para conversar com a gente. Deixo tudo isso na sacolinha de vocês. Essa sacola que ao se abrir, espera-se, não seja uma caixa de Pandora, mas uma caixa de possibilidades, de novas formas de se comunicar, logo de se relacionar, melhores, mais potentes, mais saudáveis, mais respeitosas, mais amorosas, mais inteiras. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve se ainda não é inscrita nem inscrito, e eu volto na semana que vem para mais um vídeo, semana de Natal. Olha só, 2020 acabando. Vamos conversar sobre esse ano nas próximas 2 semanas. Até mais, muito grata pela sua atenção.